Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue a sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte que me ouve neste momento, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu convido você a ler 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Hoje o Senhor foi bem claro ao falar com você, ao falar comigo, ao falar com todos nós, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele não falou com estranhos, ele falou comigo, com você, com todos que se chama pelo nome dele. Deus do céu, ao dizer isto para mim, para você, ele sabe que nós precisamos nos humilhar. Ele sabe que nós precisamos de orar, porque tem pessoas que estão numa luta tremenda contra uma enfermidade terrível, mas ele não ora. Outros oram, porém não se humilham. E outros nem sequer buscam a presença de Deus. E outros todos os dias acumulam mais e mais pecados e não se converte de maneira alguma, ainda que frequentam a igreja, ainda que devolvem os dízimos, mas não procuram se converter. Ir à igreja não quer dizer que a pessoa está convertida. Devolver o dízimo não quer dizer que a pessoa está convertida. Converter é a pessoa todos os dias, ao amanhecer, ele orar a Deus e pedir a Deus que Deus ajude ele neste dia para que ele não cometa os mesmos erros de ontem, do dia que se passou. Todos os dias ao amanhecer a gente tem que corrigir os erros do dia anterior. À noite agradecer a Deus e pedir força para que no outro dia não cometa os mesmos erros deste dia que se findou. A pessoa tem que estar todos os dias se autocorrigindo. Você sabe que os sinais que Jesus antecedeu a vinda dele está acontecendo. Em vários lugares do mundo se ouvem falar de guerra, terremotos, rumores de guerra, tsunami, furacões. Olha, gente, Jesus está à porta. Você tem feito algo para agradar ao Senhor? Você quer a sua cura? Jesus diz na palavra dele. O salmista Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, se nós quisermos seguir a Ele, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. De outra forma, não alcançaremos sucesso nenhum. Nós devemos então, irmãos, tomar a nossa cruz, lançá-la sobre os ombros e seguir após Jesus. Se você quer uma cura, se você quer uma libertação, se você quer alcançar sucesso na sua vida, Jesus deixou aqui claro que se o povo que chama pelo nome dele se humilhar e orar
e buscar a presença dele e se converter dos maus caminhos, ele certamente ouvirá dos céus. Ele certamente perdoará os meus pecados, seus pecados, e sarará a minha terra, a sua terra. E tem mais, ele diz que escolheu e santificou esta casa para que nela esteja o nome dele perpetuamente. Nesta casa onde você está, estão fixos os olhos do Senhor e o coração dele todos os dias. Basta, minha irmã, você realmente se humilhar, se converter dos seus maus caminhos todos os dias, e certamente Deus vai fazer algo por você. De repente você pode ter falado: Deus se esqueceu de mim. E Deus te faz uma pergunta que está escrito em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Você observou? Você reparou? Deus perguntou para você se você acha que uma mulher poderia esquecer-se do filho que ainda mama. Não é do filho adotivo, é do filho do seu ventre. Você certamente diria: não, não pode. Mas ele disse: mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Por que se preocupar se Deus te escolheu? Por que entrar em pânico se Deus te escolheu? Que eu digo para você uma história bonita que eu sempre, quando eu falo sobre mãe esquecer do filho, eu lembro do salmista Davi. Ainda quando cuidava as poucas ovelhas do pai dele, ele estava lá no deserto, cuidando das poucas ovelhas do pai. Enquanto os irmãos dele, pelo menos 3, trabalhavam no exército do rei. Ou seja, estava bem pertinho do rei. Grandes, fortes, bonitos e, acima de tudo, guerreiros. Aí é o seguinte: aos olhos das pessoas pode ser que, pelo fato de Davi estar cuidando das ovelhas, longe, de repente alguém pode pensar: os pais de Davi se esqueceram dele. Mas Deus não se esqueceu. Quando Deus foi em busca de um rei para Israel, pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé. E Samuel foi. E ao chegar à casa de Jessé, então Samuel, o profeta, convocou então que Jessé marcasse uma reunião, que fizesse estar presente todos os filhos de Jessé. E então todos os filhos estiveram na casa de Jessé. Mas Jessé se esqueceu de Davi. A esposa de Jessé se esqueceu de Davi. Os irmãos de Jessé se esqueceram de Davi. Uma coisa eu te digo: não importa quem quer que venha ter se esquecido de ti, o Senhor Deus diz que os teus muros estão continuamente perante Ele. O que não pode é você se esquecer de Deus, porque Davi não se esquecia de Deus. Davi carregava junto dele uma harpa, e lá, enquanto ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele dedilhava esta harpa, ele tocava louvores para Deus. E quando surgiu um urso, Davi matou este urso. Quando surgiu um leão também com a mesma função de arrebatar as ovelhas do pai dele, ele também matou este leão. Por que você acha? Porque Deus certamente estava com ele. E se Deus estiver com você, meu irmão, minha irmã, nem um urso, nem um leão vai arrebatar os teus filhos. Jamais. Meu querido pastor que tem passado por situações difíceis, suas ovelhas, parece que o leão está querendo arrebatar suas ovelhas. Lute pelas tuas ovelhas, porque certamente Deus não vai deixar. Ele vai te dar força, sabedoria para você conduzir estas ovelhas da melhor forma possível, e você vai arrancar das garras deste leão, porque este leão não é leão nada, ele só ruge como leão. Ele só ruge, mas o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá. E tu sabes disso. Deus seja contigo, meu irmão.
Deus seja contigo, pastora, pastor, dirigente do círculo de oração, dirigente da casa do Senhor. Deus seja contigo. Se você todos os dias se humilhar perante o Senhor, orar e buscar a face do Senhor, assim como tu tem feito, certamente as tuas orações chegarão até os céus. Eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que me ouve, que Davi, porque eu estava falando sobre uma reunião que o profeta Samuel convocou a Jessé, que estivesse ali todos os filhos de Jessé. E Jessé convocou todos, menos Davi. Ele se esqueceu de Davi, provavelmente. Mas o Senhor, para cumprir a tua palavra, lhe disse, quando passaram os filhos de Jessé perante o profeta Samuel, disse, não é este. Passou outro, não é este. Passou outro, não é este. Vale a pena salientar que quando passou o primeiro, o próprio profeta Samuel, olhando a aparência e o tamanho, dos filhos de Jessé, grande, boa aparência, robustos, já trabalhava no exército do rei Saul, o próprio profeta imaginou, deve ser este. Passa outro, profeta, deve ser este. Passa outro, profeta, diz, deve ser este. E Deus diz, não, profeta, não é este. Você olha o físico, eu olho o coração. De repente você, meu irmão, não tenha um bom físico, uma boa aparência. De repente a enfermidade tem abatido a sua aparência física. De repente, as agonias do dia a dia, as agruras têm te tirado a força. Mas eu digo uma coisa para você: a força de Deus está dentro de você. Movimenta ela, peça a Deus força e Ele vai te dar mais força ainda. Quando passaram todos os filhos de Jessé, exceto Davi, Deus não mostrou nenhum. A bênção que é para você pode passar todos adiante do profeta. Mas a bênção que é tua, Deus escolheu você, Deus vai mandar buscar você. Não te preocupe. E então, após terminar todos os filhos, o profeta olhou para Jessé e disse, Jessé, são apenas estes os teus filhos? E Jessé disse, não, eu tenho um outro ainda, mas já é pequenininho, vamos dizer assim, o diálogo da conversa, irmão? Queira imaginar eu, que disse, não, o outro é pequenininho, e compensou apresentar. De repente as pessoas têm olhado para você e visto você como um pequenininho, que nem compensa te dar uma oportunidade na igreja, porque não vai acontecer nada. Ninguém vai te admirar e nós não estamos aqui para ser admirados, irmãos. Nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Deus. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Deus, pela infinita graça e misericórdia dele, quando ele quer, eu oro pelas pessoas e algumas delas são curadas. Eu não coloco a mão na cabeça de ninguém porque eu não vejo em mim nenhum merecimento no qual me dá esse direito. Mas às vezes eu oro para uma pessoa que está em outro estado e o nosso Deus, que também está lá, cura esta pessoa. O nosso Deus liberta esta pessoa. As pessoas têm recebido a palavra do Senhor. Enquanto isto, eu também oro por outras pessoas que não acreditam, que me vê como os próprios pais de Davi viam. Não compensa. Para que eu vou acreditar? Por que Deus ouviria a oração deste? Então eu lhe digo uma coisa para você. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolhe quem não tem para confundir os que têm. Os irmãos de Davi tinham condições perante os olhos dos homens. Perante os olhos dos homens, os irmãos de Davi estavam condicionados. Eram guerreiros, eram fortes, de boa aparência. Acredito eu que inteligente. Mas Deus não procura inteligência, nem sabedoria, nem aparência. Deus procura quem não tem nada para Ele dar. E quando Ele dá, todos notam que não foi aquela pessoa em si que recebeu, aquela pessoa em si que teve. Mas Deus é quem deu, quem acrescentou. Mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou na presença do profeta, o profeta então ungiu a Davi como rei de Israel, porque o Senhor disse, este é o meu escolhido. E se você é escolhido de Deus, meu querido, minha querida, passe a luta que passar,
Você é um vencedor. Você já foi escolhido. É só você ficar tranquilo. Na hora certa você vai começar a reinar. Davi neste dia foi ungido a rei, mas ainda passaram-se muitos anos sem Davi reinar. Certo, meu irmão? Davi passou por situações tão difíceis que ele teve que se esconder em uma caverna, por nome Caverna de Adulão. E de lá, desta caverna, saiu um dos exércitos mais poderosos do mundo. Você pode estar hoje na caverna, mas saiba de uma coisa: caverna é lugar para você se preparar, para Deus usar de misericórdia para contigo, porque aí de dentro, todos os que chegarem a ti vão se tornar membros do seu exército. E certamente o seu exército será grande, porque Deus será contigo. Amém? Eu só tenho que agradecer a você que tem nos dado a honra de acompanhar esta palavra que não é minha e que é de Deus. Eu vou ler para você Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Só uma dica, tá, meu querido? Tá, minha querida? Para você que acha que Deus não está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Mas existe algo que faz separação entre o homem e Deus. No versículo 2 do capítulo 59 de Isaías, a palavra diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Se você olhar para a tua vida e algo não estiver agradando a Deus, tire aquilo de você. Aquilo pode estar sendo um impedimento à separação, aquilo pode estar causando separação entre você e Deus. Se você perceber que algum pecado está encobrindo o rosto de Deus de você, tira. Amém? E Deus certamente vai te ouvir, porque Ele prometeu para você. Deus prometeu ouvir as orações deste lugar. Os olhos do Senhor estão atentamente sobre esta casa. Os olhos do Senhor estão olhando para você. Ele mesmo diz, 2 Crônicas 7,16, ele disse assim: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O que está faltando de repente, seja você, povo de Deus, seja eu como participante deste grupo tão precioso do povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter de nossos maus caminhos. Porque se nós fizer isto, Deus não falou isso à toa não, irmãos. Deus conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Se Ele disse para nós se humilhar e orar e buscar a presença dEle, se converter dos nossos maus caminhos, é porque algo precisa ser feito. E após ser feito isto, após ser concluído esta missão, Ele diz: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Que Deus possa trazer aos corações de vocês que me ouviram um esclarecimento maior, melhor da parte de Deus, e que nunca lhe falte a presença de Deus na tua vida, e que o sucesso de Deus, a cura do Deus eterno, lhe acompanhe todos os dias da sua vida. Deus seja contigo. A paz do Senhor, a graça e a paz daquele que vive e reina para todo sempre esteja na tua vida, no teu coração, hoje e sempre. Amém.